A explicação destes capítulos está no canal do YouTube do Padre Daniel Ribeiro, no vídeo 43. Números, capítulo 11. Murmuração do povo. O povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. O Senhor, ouvindo isso, irou-se. O fogo do Senhor acendeu-se entre eles e devorou a extremidade do acampamento. O povo clamou a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Deu-se àquele lugar o nome de Tabeera, porque o fogo do Senhor se tinha acendido no meio deles. A população que estava no meio de Israel foi atacada por um desejo desordenado, de modo que até os israelitas recomeçaram a gemer. Quem nos dará carne para comer? Diziam eles. Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, melões, verduras, cebolas e alhos. Agora nossa alma está seca. Não há mais nada e só vemos maná diante dos nossos olhos. O maná assemelhava-se ao grão de coentro e parecia com o bidélio. O povo dispersava-se para colhê-lo, moía-o e com a mó o esmagava num pilão. Cozia-o numa panela e fazia bolos com ele, os quais tinham o sabor de um bolo amassado com óleo. Enquanto de noite caía o orvalho no campo, caía também com ele o maná. Ouviu Moisés o povo que chorava, agrupado por famílias, cada um à entrada de sua tenda. A cólera do Senhor acendeu-se com violência. Moisés entristeceu-se e disse ao Senhor: por que afligis vosso servo? Por que não acho eu favor a vossos olhos, vós que me impuseste a carga de todo esse povo? Porventura fui eu que concebi esse povo? Ou acaso fui eu que o dei à luz, para me dizerdes, leva-o em teu seio, como a ama costuma levar o bebê, para que a terra, com juramento, prometia aos seus pais? Onde encontrarei carne para dar a todo esse povo que vem chorar perto de mim, dizendo, dar-nos carne para comer? Eu sozinho não suporto todo esse povo, ele é pesado demais para mim. Em lugar de tratar-me assim, rogo-vos que antes me façais morrer. Se achei agrado a vossos olhos, a fim de que eu não veja a minha infelicidade. O Senhor respondeu a Moisés: junta-me 70 homens entre os anciãos de Israel, que sabes serem os anciãos do povo e tenham autoridade sobre ele. Conduze-os à tenda de reunião, onde estarão contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tomarei do Espírito que está em ti e o derramarei sobre eles, para que possam levar contigo a carga do povo e não estejas mais sozinho. Dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e tereis carne para comer. Pois chorastes aos ouvidos do Eterno, dizendo: quem nos dará carne para comer? Estávamos tão bem no Egito. O Senhor nos dará carne e comereis. E comereis não só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante o mês inteiro, até que ela vos saia pelas narinas e vos cause nojo, porque rejeitastes o Senhor que está no meio de vós e dissestes, chorando: por que saímos nós do Egito? Moisés disse: esse povo no meio do qual estou conta 600.000 homens em pé. E dizeis que lhes dareis carne para que comam um mês inteiro? Porventura se matará tanta quantidade de ovelhas e bois até que tenham bastante?
Ou juntarão todos os peixes do mar para fartá-los? O Senhor respondeu a Moisés: acaso será impotente a mão do Senhor? Verás sem demora que se fará ou não o que eu te disse. Moisés saiu e referiu ao povo as palavras do Senhor. Reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os colocou em volta da tenda. O Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Tomou uma parte do espírito que o animava e a pôs sobre os 70 anciãos. Apenas repousara o espírito sobre eles, começaram a profetizar, mas não continuaram. 2 homens tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldad e o outro Medad. E o Espírito repousou também sobre eles, pois tinham sido alistados, mas não tinham ido à tenda, e profetizaram seu acampamento. Um jovem correu a dar notícias a Moisés. Eldad e Medad disse-lhe: profetizam no acampamento. Então Josué, filho de Num, servo de Moisés desde a sua juventude, tomou a palavra. Moisés, disse ele, meu senhor, impede-os. Moisés, porém, respondeu: por que és tão zeloso por mim? Proverá a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. E Moisés retirou-se do acampamento com os anciãos de Israel. As codornizes. Um vento mandado pelo Senhor, vindo das bandas do mar, trouxe consigo codornizes e derramou-as sobre o acampamento, numa extensão de cerca de 1 dia de caminho para ambos os lados, em volta do acampamento. E cobriam o solo cerca de 2 côncavos de alto sobre a superfície da terra. Levantou-se então o povo e ajuntou durante todo aquele dia, toda a noite, todo o dia seguinte, tantas codornizes, que aquele que menos ajuntou conseguiu encher 10 homeres. E estenderam-nas para si mesmos em toda a volta do acampamento. Ainda a carne estava nos seus dentes e ainda não estava mastigada quando a cólera do Senhor se inflamou contra o povo, e o Senhor referiu o povo com um grande flagelo. Chamou-se aquele lugar de Quibot Atava, porque ali sepultou-se o povo que se deixa dominar pelo desejo desordenado. De Quibrot Atava partiu o povo para Hazerote, onde se deteve. Murmurações e castigos de Maria. Capítulo 12. Maria e Arão criticaram Moisés por causa da mulher etíope que ele desposara. Moisés tinha, com efeito, tomado uma mulher etíope. Porventura, é só por Moisés, diziam eles, que o Senhor fala? Não fala ele também por nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, o mais paciente da terra. Logo falou o Senhor a Moisés, a Arão e a Maria: ide todos os 3 à tenda de reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda. Chamou Arão e Maria, e eles aproximaram-se. Ouve bem, disse ele, o que vou lhes dizer. Se há entre vós um profeta, eu lhe aparecerei em visão. Eu, o Senhor, que é em sonho que lhe falarei. Mas não é assim a respeito de meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. A ele
eu lhe falo face a face. Manifesto-me a ele sem enigmas. E ele contempla o rosto do Senhor. Porque vos atrevestes, pois, a falar contra o meu servo Moisés? A cólera do Senhor se acendeu contra eles. O Senhor partiu e a nuvem retirou-se de sobre a tenda. No mesmo instante, Maria foi ferida por uma lepra branca como a neve. Arão, olhando para ela, viu-a coberta de lepra. Arão disse então a Moisés: rogo-te, meu Senhor, não nos faça levar o peso desse pecado que cometemos num momento de loucura e do qual somos culpados. Que ela não fique como um aborto que sai do ventre de sua mãe, com a carne já meio consumida. Moisés orou ao Senhor. Ó Deus, disse ele, rogo-vos que a cureis. O Senhor disse a Moisés: se seu pai lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela coberta de vergonha durante 7 dias? Que ela seja excluída do acampamento durante 7 dias. Depois será reintegrada. Maria foi, pois, excluída do acampamento durante 7 dias. E o povo não se moveu daquele lugar enquanto ela não foi reintegrada. Depois disso, o povo partiu de Hazerote e acampou no deserto de Farã. Os exploradores de Canaã. Capítulo 13. O Senhor disse a Moisés: envia homens para explorar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo patriarcal, tomados todos entre os príncipes. Enviou-os Moisés do deserto de Farã, segundo as ordens do Senhor. Todos estes homens eram príncipes em Israel. Eis os nomes: da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacor; da tribo de Simeão, Safá, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Falte, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, na tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Miguel; da tribo de Neftali, Naabe, filho de Vapsi; da tribo de Gade, Cuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou como exploradores a Canaã. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Enviando-os a explorar a terra de Canaã, Moisés disse-lhes: ide pelo Neguebe e subi a montanha. Examinai que terra é essa, e o povo que a habita, se é forte ou fraco, pequeno ou numeroso. Vede como é a terra onde habita, se é boa ou má, e como são as suas cidades, se muradas ou sem muro. Examinai igualmente o seu terreno, é fértil ou estéril, e se há árvores ou não. Coragem. E trazei-nos dos frutos da terra. Era então época das primeiras uvas. Partiram, pois, e exploraram a terra desde o deserto de Sim até Rob, no caminho de Emat. Subiram ao Neguebe e foram a Hebron, onde se encontravam Aimã, Sesai e Tolmai, filhos de Enaque. Hebron fora construída 7 anos antes de Tanis, no Egito. Chegaram ao vale de Escol, onde cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, que 2 homens levaram numa vara. Tomaram também consigo romãs e figos. Chamou-se a esse lugar de Vale de Escol, por causa do cacho que nele havia cortado os israelitas. Tendo voltado os exploradores
Passados 40 dias, foram ter com Moisés e Arão e toda a assembleia dos israelitas em Cádiz, no deserto de Farã. Diante deles e de toda a multidão, relataram a sua expedição e mostraram os frutos da terra. Eis como narraram a Moisés a sua exploração. Fomos à terra onde nos enviastes. É verdadeiramente uma terra onde corre leite e mel, como se pode ver por estes frutos. Mas os habitantes dessa terra são robustos, suas cidades grandes e bem muradas. Vimos ali até mesmo filhos de Enaque. Os amalecitas habitam na terra do Neguebe. Os Iteus, os Jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Calebe fez calar o povo, que começava a murmurar contra Moisés, e disse: Vamos e apoderemo-nos da terra, porque podemos conquistá-la. Mas os outros que tinham ido com ele diziam: Não somos capazes de atacar esse povo, e é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, depreciaram a terra que tinham explorado. A terra, disseram eles, que exploramos devora os seus habitantes. Os homens que vimos ali são de uma grande estatura. Vimos até mesmo gigantes, filhos de Enaque, da raça dos gigantes. Parecíamos gafanhotos comparados com eles. Revolta, capítulo 14. Toda a assembleia pôs-se a gritar e chorou naquela noite. Todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, dizendo: Oxalá tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque nos conduziu o Senhor a essa terra para morrermos pela espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão a presa do inimigo. Não seria melhor que voltássemos para o Egito? E diziam uns para os outros: Escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Moisés e Arão caíram com o rosto por terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que tinham explorado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a assembleia dos israelitas: A terra que percorremos é muito boa. Se o Senhor nos for propício, nos introduzirá nela e nos dará. É uma terra onde corre leite e mel. Somente não vos revolteis contra o Senhor, e não tenhais medo do povo dessa terra. Devorá-lo-emos como pão. Não há mais salvação para eles, porque o Senhor está conosco. Não tenhais medo deles. Toda a assembleia estava a ponto de apedrejá-los, quando a glória do Senhor apareceu sobre a tenda de reunião a todos os israelitas. O Senhor disse a Moisés: Até quando me desprezará esse povo? Até quando não acreditará em mim, apesar de todos os prodígios que fiz no meio dele? Vou destruí-lo, ferindo de peste, mas farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que ele. Moisés disse ao Senhor: Os egípcios viram que, por vosso poder, tirastes este povo do meio deles, e disseram aos habitantes dessa terra: Todo mundo sabe, ó Senhor, que estais no meio desse povo, e sois visto face a face, ó Senhor, que vossa nuvem está sobre eles, e marchais diante deles, de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. Se fizerdes morrer todo esse povo, as nações que ouviram falar vos dirão: O Senhor foi incapaz de introduzir o povo na terra que lhe havia jurado dar, e exterminou-o no deserto. Agora, pois, rogo-vos que o poder do Senhor se manifeste em toda a sua grandeza, como disseste. O Senhor é lento para a cólera e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade
e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, e castiga a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Perdoai o pecado desse povo segundo a vossa grande misericórdia, como já o tendes feito desde o Egito até aqui. O Senhor respondeu: eu perdoo, conforme o teu pedido. Mas pela minha vida e pela minha glória que enche toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, que me provocaram já 10 vezes e não me ouviram, verá a terra que prometi com juramento aos seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Quanto ao meu servo Caleb, porém, que animado de outro espírito me obedeceu fielmente, eu o introduzirei na terra que ele percorreu, e sua posteridade a possuirá, visto que os amalecitas e os cananeus habitavam no vale. Voltai amanhã e parti para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Castigo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando sofrerei eu essa assembleia revoltada que murmura contra mim? Ouvi as murmurações que os israelitas proferem contra mim. Dize-lhes: juro por mim mesmo, diz o Senhor, tratar-vos-ei como vos ouvi dizer, vossos cadáveres cairão nesse deserto. Todos vós que fostes recenseados da idade de 20 anos para cima, e que murmurastes contra mim, não entrareis na terra onde jurei estabelecer-vos, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Todavia, introduzirei nela os vossos filhinhos, dos quais dizeis que seriam a presa do inimigo, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos cadáveres ficarão nesse deserto, onde os vossos filhos guardarão os seus rebanhos durante 40 anos, pagando a pena de vossa infidelidades, até que vossos cadáveres apodreçam no deserto. Explorastes a terra em 40 dias, tantos anos quantos foram estes dias, pagareis a pena de vossas iniquidades, ou seja, durante 40 anos, e vereis o que significa ser objeto de minha vingança. Eu, o Senhor, o disse. Eis como hei de tratar essa assembleia rebelde que se revoltou contra mim. Eles serão consumidos e mortos neste deserto. O homem que Moisés tinha enviado a explorar a terra e que, depois de terem voltado, tinham feito murmurar contra ele toda a assembleia, depreciando a terra, morreram feridos por uma praga diante do Senhor. Somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram entre todos os que tinham explorado a terra. Moisés referiu tudo isso aos filhos de Israel, e o povo ficou profundamente desolado. Levantaram-se de madrugada e se puseram a caminho para o cimo do monte, dizendo: estamos prontos a subir para o lugar de que falou o Senhor, porque pecamos. Moisés disse-lhes: por que transgredis a ordem do Senhor? Isso não será bem sucedido. Não subais, será derrotada por vossos inimigos, pois o Senhor não está no meio de vós. Os amalecitas e os cananeus estão diante de vós, e sucumbireis sob a sua espada, porque vós desviastes do Senhor. O Senhor não está convosco. Eles obstinaram-se em querer subir até o cimo do monte, a arca da aliança do Senhor. Porém, Moisés não saíram do acampamento. Então os amalecitas e os cananeus que habitavam nessa montanha desceram, e tendo-os batido e retalhado, perseguiram-nos até Ormã.